Primeiramente, quero agradecer o convite, é um assunto que eu adoro falar, então é sempre um grande prazer poder divulgar o que a gente sabe dentro dessa área. Então, manguezal é um ecossistema. Primeira questão importante de ser contada. Então, manguezal não são as árvores, que inclusive já comento que manguezal é diferente de mangue. Mangue são as árvores. Manguezal é o conjunto de organismos que vivem nessa região, que é uma região limítrofe entre a água do mar, ou água salgada, e o ambiente continental. Esse tipo de ambiente é chamado de ecótono, dentro da ecologia. E os ecótonos, eles são, já por natureza, ambientes muito particulares. Eles não têm as características de um dos ambientes e nem dos outros, mas de uma mistura, tendo, inclusive, características próprias. Então, já por si só, o manguezal é um ambiente muito especial. E aí, então, voltando à tua pergunta, manguezal é esse ecossistema que vive nessa região de transição entre a água salgada, ou água salobra, o ambiente terrestre. E é constituído por, além das árvores, uma variedade de organismos que vivem ali por causa das árvores, né? As árvores, elas têm um papel estruturador muito grande dentro desse ambiente. Muito interessante, né? A evolução, eu sou biólogo, né? Então sou apaixonado por entender como a biologia funciona em nosso planeta. Então essas árvores, elas são têm características distintas das árvores por exemplo, da Mata Atlântica, porque elas vivem primeiro num ambiente muito mole, que a gente chama de sedimento inconsolidado. Ambiente mole. Então, imagina uma árvore de toneladas e comprida e alta, vivendo num solo mole. Então, ela tem que ter adaptações para viver ali. Então, por exemplo, ela tem raízes muito espaçadas, né? As raízes das árvores de mangue são muito grandes, superficiais, porque dentro do solo, esse solo molinho, ele não tem muito oxigênio, então as raízes ficam bem em cima, quase que flutuando em cima, né? Um pouco de exagero meu, mas como que flutuando em cima desse sedimento bem molinho, a lama, né? O lodo, que a gente sabe que existe nesse tipo de ambiente. Então, essa é uma característica, as raízes são diferentes. Além de tudo, aqui no caso da Baixada Santista, das 3 espécies que ocorrem aqui, 2 têm uma raiz muito especial, que não tem em outro lugar, são as chamadas raízes pneumatóforo. São raízes que saem para fora do solo para pegar o ar, justamente porque o ambiente não tem muito oxigênio, e apodreceria as raízes. Então, a lista de diferenças é muito grande, e isso veio acontecendo ao longo da evolução. Tanto é que nessa região só ocorrem, isso é muito interessante, só ocorrem 3 espécies aqui na nossa região, 3 espécies. Do ladinho, Restinga, Mata Atlântica, são centenas de espécies, né? Para mais. Então, porque não é fácil viver ali. Mas então essas árvores acabaram tendo adaptações, as raízes. Tem uma árvore, uma das mais famosas, né, do nosso manguezal, que ela tem o que a gente chama de raízes escora, que são umas estruturas para ajudar elas ficarem, não tombarem nesse sedimento mole. E mais uma última coisa, só para terminar e não prolongar muito, são árvores que se adaptaram a viver em ambiente de água salgada. Isso é muito difícil, né? Tanto é que outras espécies não conseguem invadir esse ambiente,
porque ela tem características, ela tem adaptações para expulsar o sal e só pegar água, porque uma planta normal não sobreviveria em água salgada, e as árvores de mangue conseguem sobreviver. Isso, viver num ambiente aquático não é muito fácil, porque não tem, tipicamente, não tem muito lugar onde se esconder, porque é um ambiente tridimensional, de 3 dimensões, de água que tende a ser transparente. Então, onde é que se esconde quem vive dentro da água? Não é muito fácil. Então, a própria existência de um ambiente que é inundado periodicamente e que tem muita estrutura, né, permite a existência de muitas espécies. Muitas espécies vivem no manguezal porque ali encontram alimento. Alimento né, o aspecto mais importante da vida na Terra, né? Ainda bem que existem as plantas, né, que fazem fotossíntese, e também serve de local para abrigo, para postura de ovos, porque justamente esse emaranhado de caules, de troncos, de raízes, permite existir, haver muitas espécies ali vivendo nesse local. Fala-se, acho que todo mundo já ouviu essa frase, de que o manguezal é o berçário do mar. Por que berçário? Porque, na verdade, ele é um lugar abrigado de predador, né? Porque os espaços que sobram ali são pequenos, então, pequenos organismos, invertebrados, camarões, peixes, peixes juvenis, né? Larvas de peixe, conseguem se esconder de predador. E, e essa fauna, então, ela é uma fauna muito, muito diferente, tanto da água quanto do ambiente terrestre. E a gente basicamente vai encontrar fundamentalmente ali no manguezal, essa fauna muito, muito particular e adaptada a viver nesse tipo de ambiente que é o manguezal. Aqui no estado de São Paulo, 40, cerca de 44%, quase metade dos manguezais do estado de São Paulo estão na Baixada Santista. Então, só isso já conta a enorme importância desse ecossistema aqui na nossa região. Essa vegetação, ela está originalmente, ela estava em toda a região de interface entre o estuário aqui de Santos, São Vicente, Bertioga, Praia Grande, Cubatão. Estava em toda essa região de transição. Aí, claro, o ser humano construindo a cidade, construindo o porto, as indústrias de Cubatão, acabou dizimando várias áreas, mas a gente ainda pode dizer que, e graças a Deus, há uma área muito grande ainda aqui na nossa região e que é protegida pela lei. Então, assim, aterrar, cortar o manguezal, hoje é bastante complicado, precisa ter uma justificativa muito grande para que isso aconteça. Em princípio, é proibidíssimo. De 70 quilômetros quadrados aqui na nossa região é constituído por manguezal, uma área bem grande. A primeira coisa é o fato de que o manguezal produz matéria orgânica, produz alimento. Então, essa é grande importância. Porque as árvores fazem fotossíntese, enfim, tem as algas também que dependem das árvores. Então, a primeira grande importância é o que a gente chama de base, eles pertencem à base da cadeia alimentar.
os organismos, qualquer tipo de organismo, mas aqui nós estamos falando desse tipo de ambiente, eles dependem, então, desse alimento. Os organismos que vivem tanto na região costeira quanto no próprio estuário dependem de alimento, claro, como qualquer ser vivo, como qualquer animal, né? E o manguezal é um grande produtor de alimento. Então, a gente começa por essa grande importância. Uma outra grande importância, eu até já falei aqui, é o fato de servir de proteção, de abrigo para uma variedade de espécies marinhas. Acredita-se que cerca de 3/4 do alimento que a gente retira do mar, peixes, crustáceos, moluscos, depende direta ou indiretamente dos manguezais. Então, não sei, sexta-feira, né? Sexta-feira é dia de peixe. Quando o peixe chegar no seu prato, lembra que a chance dele ter, da chance de você estar comendo ele é porque existem manguezais. A enorme chance de você estar comendo é porque existem manguezais. Então, essa é uma outra importância de proteção, de abrigo e de alimentação, de fornecer alimento. Além disso, hoje fala-se tanto do aumento do efeito estufa, da necessidade da redução do dióxido de carbono da atmosfera. Opa, tem os manguezais. Manguezais são excelentes para isso, né? São ambientes florestados, ambientes que absorvem o dióxido de carbono na fotossíntese. Então, uma outra enorme e cada vez mais importância dos manguezais é essa contribuir para a redução do aumento da temperatura na Terra. Outro, ainda relacionado a isso também, é o fato de que manguezal protege as linhas de costa. Então, com a tendência da subida do nível do mar, o manguezal tende a proteger justamente essa vegetação, esses monte de raízes, propicia sedimentação. Então, as terras, nos locais onde existem manguezais, elas tendem a aumentar o nível. E hoje isso acaba sendo fundamental, porque tende a minimizar os efeitos do aumento do nível do mar. Então, essa proteção contra a erosão, contra o aumento do nível do mar, absorção do dióxido de carbono, são outras grandes importâncias. Tem uma lista, né? Mas só para também não prolongar muito, tem uma outra, que é o que a gente chama de adsorção absorção de compostos químicos, de poluição. O manguezal tem importância também na redução da poluição, que tende a acontecer muito nessas regiões onde existe manguezal, porque são locais que o ser humano opta por viver na região costeira, onde na região costeira, nas regiões, por um acaso, nas regiões onde tem manguezal, tende a haver maior poluição. Veja aqui Cubatão, né, o Porto de Santos. E hoje, a gente ainda, a Cubatão, né, todo mundo sabe, aqui, pelo menos nós aqui da região, que era muito poluído, né? Na década de 70, era um dos lugares mais poluídos do planeta. Aí a CETESB acabou criando uma série de controles, isso veio melhorando. Hoje melhorou muito, muito, muito a poluição no sistema estuarino de Santos. Hoje a gente tem um novo medo, né? Um novo receio, porque vai começar a haver cada vez mais a exploração do pré-sal, né? Um novo ciclo econômico está se formando. E os manguezais são importantíssimos para enfrentar eventuais questões ambientais oriundas da exploração do pré-sal. Então, a gente, de fato, deve defender muito esse ecossistema.
eu tenho uma posição que, primeiro, não precisa haver não precisa haver, no meu entendimento, na minha percepção, no meu conhecimento desse ambiente. Você não precisa ter viveiros para fazer criação de mudas para plantar. Basta você proteger uma área, se houve aterro, tirar o aterro, mas deixar naturalmente as sementes, os propágulos dessas árvores, elas têm um poder de sobreviver na água salgada, às vezes que ultrapassa um ano. Então, nesse ambiente onde já existe algumas áreas de manguezal, basta proteger de lixo. Lixo é um grande problema, porque ele não deixa as plantinhas crescerem, né, por conta do movimento das marés. Então, deixar passar água, não deixar passar lixo, tirar eventuais aterros, o bosque vai se regenerar naturalmente. Primeiro, não jogar lixo. Para o manguezal, na verdade, para a fauna, né? A gente ouve falar de tartarugas que comem plástico, de organismos que ficam emalhados em lixo. Então, já por princípio. Mas para o manguezal é bastante importante, se tem muito lixo, quando morre uma árvore, por exemplo, pela idade dela, que seja, não volta a nascer outra, porque o lixo não permite as plântulas, que é o termo que a gente usa, crescerem, porque esse movimento de entrada e saída do manguezal, ele não permite, como eu já falei. Então, primeira coisa, não jogar lixo de forma alguma, né? Jogar nos lugares certos, nas lixeiras. E aí vem o pessoal da limpeza pública, recolhe e leva para locais apropriados. Primeira coisa. E a segunda coisa é isso, é avisar autoridades assim que vem alguma movimentação em áreas de manguezal, alguma retirada de árvores, desmatamento, aterros. Então, ajudar, né, na preservação desse ambiente, acho que é um papel importante para a população. Só um detalhe, normalmente as pessoas acham que é manguezal, porque por conta desse sedimento muito mole, da lama, do lodo. Então, aquilo ali é um lugar, inclusive tem um cheiro ruim, né? O lodo, porque a matéria orgânica se decompõe sem oxigênio, e aí, nesse caso, gera uma série de subprodutos, que, por exemplo, que lembra, às vezes, ovo podre, né? Então, muitas das pessoas têm a tendência de olhar para o manguezal e falar, não, isso não serve para nada. Não, isso é um ambiente ruim, né? Então, é muito importante que a gente entenda que não. O ambiente é importantíssimo, como eu já disse, inclusive para a nossa alimentação. Então, eu agradeço muito, Márcia, pelo convite e estou sempre à disposição aqui para voltar a falar sobre esse assunto.